Quem te disse que todos são filhos de Deus? Quem te falou que todas as pessoas são filhos de Deus? A Bíblia não ensina isso. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só o que esse texto nos diz. O texto bíblico está nos dizendo que somente aqueles que receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador, somente aqueles que reconheceram Jesus, que creem no nome de Jesus, recebem então o direito, o poder. É-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram, mas são feitos. Todos são criaturas de Deus. Não são todos que são filhos de Deus. Nós recebemos o poder, o direito de sermos feitos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus a partir do momento que nós cremos no nome de Cristo e que nós cremos no sacrifício de Jesus e o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. Isso significa que todos os seres humanos são criaturas de Deus, são criados por Deus, mas não são filhos de Deus. Somente a partir do momento que você reconhece Jesus, então você passa a ser filho de Deus. E na teologia nós chamamos isso de adoção. É a doutrina da adoção. Nós que não éramos filhos de Deus, então somos adotados. Segundo as Escrituras, nós nascemos pecadores. Nós somos, sim, pecadores desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção. E nós nascemos como inimigos de Deus. Nós somos criaturas de Deus e que estamos em oposição a Deus. E segundo Romanos, nós estamos realmente distantes de Deus, afastados de Deus. E quando nós reconhecemos Jesus, então nós somos reconciliados com Deus. E a partir desse momento nós somos adotados. E nós passamos a ter privilégios que nós recebemos do Senhor enquanto filhos de Deus. Por meio de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Então, não existe essa questão de que todos são filhos de Deus. Na verdade, quem prega isso, quem ensina isso, é uma heresia chamada universalismo. O universalismo vai dizer que no final das contas Deus vai passar a régua e todo mundo vai ser salvo porque todos são filhos de Deus. Isso é uma mentira, isso é um engano, para que as pessoas se acomodem em seus pecados, nas suas vidas devassas, e elas então não voltem-se para Cristo, achando que no final das contas vai todo mundo ser salvo mesmo, Deus vai salvar todo mundo porque todo mundo é filho de Deus. Isso não é uma verdade. As pessoas precisam entender que elas são criaturas de Deus, e se elas não se arrependerem pelos seus pecados, e se elas não se voltarem para Cristo, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador e crendo somente no nome de Cristo, elas serão condenadas. Biblicamente, nós precisamos compreender que nós precisamos de Cristo e nós precisamos arrepender pelos nossos pecados e viver em conformidade com a vontade de Cristo para que então sejamos filhos de Deus. Se você tem pessoas que você ama, amigos, parentes, que estão distantes de Cristo, que vivem as suas vidas de qualquer jeito, no pecado, na idolatria, na bebedeira, na fornicação, pregue o evangelho para estas pessoas. Talvez elas estão aí vivendo acomodadas, achando que são filhos de Deus. Ensine para elas que não. Elas precisam se voltar para Cristo, arrepender-se pelos seus pecados, para que então sejam consideradas filhas de Deus, para que elas recebam o direito, o poder de serem feitas filhas de Deus. Se elas não fizerem isso, o que as aguarda é a condenação eterna. Por isso nós precisamos ter compaixão das pessoas e pregar o evangelho, para que assim como você se considera um filho de Deus porque crê no nome de Jesus, e não somente se considera, mas foi feito filho de Deus por causa do sacrifício de Cristo, pregue o evangelho àqueles que estão perdidos, para que eles também sejam feitos filhos de Deus, para que eles também, assim como nós fomos adotados, possam ser também adotados através de Cristo e do sacrifício de Jesus. Aqueles que são filhos de Deus, que reconhecem Jesus, quando Jesus voltar, vão usufruir do direito de filho e vão reinar com Cristo eternamente. Mas aqueles que não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador e que não são filhos de Deus, mas apenas criaturas, vão sofrer a condenação eterna. Pregue o evangelho. Fale do amor de Cristo para todos quantos você puder, para que aqueles que são apenas criaturas também recebam o direito de serem feitos filhos de Deus.